luz realmente fenomenal. E na verdade esse era o terceiro templo. Porque se nós lembrarmos, o primeiro templo ele foi construído por quem? Salomão. Davi havia deixado tudo preparado, não pôde construir porque era um homem que tinha muito sangue nas mãos, mas deixou tudo pronto. E aí Salomão faz aquele templo magnífico, todo revestido de ouro, era algo sensacional. Nabucodonosor vem e destrói aquele templo. Depois disso, Ciro, o rei persa, permite que os israelitas voltem do exílio e incumbe Zorobabel de reconstruir esse templo. E ele reconstrói no mesmo lugar lá em Jerusalém. Depois de um tempo, novamente, lá pelos idos de Alexandre o Grande, esse templo de novo é destruído. E então, agora, alguns anos antes de Jesus, Herodes reconstrói esse templo de forma magnífica, um grande templo. E é esse templo que os discípulos estão admirando. Para entendermos o valor do templo, é preciso entender para que existe um templo. Por que um templo? As pessoas não poderiam adorar Deus em casa? Poderiam e devem. Todos devemos adorar Deus ali onde nós estamos. Entretanto, quando o povo de Israel estava sendo libertado da escravidão do Egito, estava lá no deserto, e Deus dá os 10 mandamentos, dá a sua lei para Moisés, ele também dá ordens específicas para que Moisés faça um lugar sagrado. E Deus diz lá em Êxodo 25, eu habitarei ali. Eu habitarei no meio do povo. Naquela época, como era de tenda, era chamado de tabernáculo. E era assim, haviam 12 tribos, ou seja, o tabernáculo foi construído no meio, e 3. Todas as tribos sempre armavam o seu acampamento ao redor do tabernáculo. Para mostrar o quê? O que simbolizava o templo? Eu habitarei no meio. Ou seja, a vida do povo de Deus, ela depende de Deus. O primeiro objetivo do templo era esse, manter a comunhão do povo de Deus em torno de Deus. Mostrar que Ele é aquilo que nós temos nos 3 primeiros mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus. Não tomarás o meu nome em vão, e santificarás o meu dia. Eu sou. Eu quero estar aqui. Vocês devem adorar a mim. E o segundo aspecto é que no templo, na entrada do templo, eram oferecidos diariamente os holocaustos, os sacrifícios, as ofertas, aquilo que nós fizemos há pouco na cruz. Nós levamos os nossos pecados à cruz, porque sabemos que eles foram perdoados. Ou seja, quando alguém sabia que tinha um pecado, ele levava um cordeiro até o sacerdote, e o sacerdote, como intermediário, oferecia esse cordeiro ali na entrada do templo, no altar, dizendo, olha, o pecado dele foi perdoado por causa do sangue deste cordeiro. E o sacerdote oferecia também por si, porque o sacerdote também é pecador. Por isso que acabamos de ouvir na leitura de Hebreus, os sacerdotes também tinham pecado. Quando Jesus veio, ele é o sumo sacerdote. Ele se oferece como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, uma vez por todas, não pelo pecado dele, mas por todos aqueles que nele creem. Então, todos os sacrifícios que eram feitos no tabernáculo apontavam para o grande sacrifício de Jesus. Então, o simbolismo do tabernáculo era esse, manter a união do povo, a comunhão do povo em torno de Deus e apontar para o grande sacrifício de Jesus pelos nossos pecados. Depois, Davi, então, faz o templo. Da mesma maneira, funcionava igualzinho. Lá fora eram feitas as ofertas, os sacrifícios. Dentro havia as mesas, a mesa da propiciação, de cada tribo levava um pão, simbolizando que cada tribo participava, onde eram queimados os incensos que simbolizavam a oração.
do povo que era levado a Deus, e havia uma grande cortina que separava o santíssimo lugar onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para então ali aspergir, isso é, jogar o sangue do cordeiro sobre a arca da aliança, que era aquela caixa de acácia forrada de ouro, onde lá dentro tinha os 10 mandamentos, as 2 tábuas de pedra, um pouquinho do maná, aquele alimento que Deus mandou para alimentar o povo durante o deserto, e tinha a vara de Arão, onde Deus então fez brotar, mostrando que ele era escolhido para ser o sumo sacerdote. Aquela arca simbolizava Deus está presente. Por quê? Porque tudo aquilo veio de Deus. Os 10 mandamentos, a lei para o povo, o maná e a vara que brotou, mostrando que ele foi escolhido para ser o sumo sacerdote. Esse era o templo. Esse era o lugar sagrado. Um lugar onde Deus habita. E o lugar em torno do qual o povo de Deus faz o seu culto, a sua devoção. E agora Jesus diz que isso vai ser destruído. Que incoerência. Não foi Deus que mandou construir um lugar santo? Foi. Só que, como eu falei antes, tudo apontava para a vinda de quem? De Jesus. No momento em que Jesus morre na cruz e grita, está consumado, acabou, terminei, fiz tudo aquilo que todos esses milênios anunciavam que iria acontecer, o que acontece? Aquela cortina que fazia separação, até aqui, vocês veem, daqui em diante é só o sumo sacerdote, aquilo rasga-se de alto a baixo. Deus abre o acesso do povo até a sua presença. Não são mais precisos sacerdotes intermediários para fazerem o sacrifício. Por quê? Porque agora, quando nós nos achegamos diante do altar do Senhor, nós recebemos aquele que se sacrificou por nós na cruz, o Cordeiro de Deus, o Cordeiro divino, junto com o pão. Recebemos o seu corpo, somos revestidos de Cristo, diz Paulo. Junto com o vinho, recebemos o sangue de Cristo que nos lava de todo pecado. Portanto, o culto permanece, não num templo só em Jerusalém, mas em todos os lugares. Foi por isso que era preciso que Jesus tivesse a ascensão, subisse aos céus, porque com sua presença física aqui, ele estava limitado, ele só estava num lugar. Agora ele está em toda parte, como ele disse, onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei. Porque toda vez que a palavra é anunciada, é Jesus que está vindo. Toda vez que a Santa Ceia é administrada, Jesus está ali presente. E é por isso que nós estamos aqui, neste culto, porque aqui nós estamos cumprindo a ordem de Jesus, estamos em comunhão em torno dele. E estamos não oferecendo o sacrifício, mas recebendo o sacrifício que Jesus fez em nosso lugar. Por isso foi preciso que o templo fosse destruído. Por quê? Porque se não fosse destruído, o que aconteceria? O povo continuaria oferecendo sacrifícios que não seriam ineficazes. Não teriam mais serventia. Jesus é o sacrifício. Por isso ele foi destruído e nunca mais foi reconstruído. Por isso Jesus é o nosso templo. Ele é o próprio Deus entre nós. E é por isso que nós estamos aqui. E é por isso que no nosso culto nós temos uma liturgia tão bonita. Que faz o quê? Faz aquilo que o tabernáculo e o templo faziam, apontam para ele. Como é que é a invocação? No início a gente diz em nome de quem? A gente está aqui em nome de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente confessa o pecado. Vocês trouxeram o vosso pecado e penduraram ele na cruz. Somos perdoados. Depois disso, nós fazemos a confissão da nossa fé, sempre intercalando com hinos, com música, com o nosso louvor. Fizemos a confissão da fé. Aí a palavra é administrada. Jesus está indo até vocês através do poder do Espírito Santo. Depois nós oramos a oração que Jesus pediu que sempre fosse orada. Ele disse, vós orareis assim, Pai nosso. E então recebemos
a Santa Ceia. Jesus presente, nos lavando, nos purificando, nos revestindo. E por fim, saímos daqui abençoados. Essa é a função do tempo. E é preciso a gente continuar sempre assim. Por quê? Porque as leituras de hoje falaram. Jesus disse, olha, os tempos vão ficar cada vez mais difíceis. E ali na leitura de Marcos, capítulo 13, ele está falando dos sinais da destruição do templo e dos sinais do fim do mundo. Ele vai intercalando. E o templo já foi destruído. Aconteceu no ano 70, Tito destruiu e não ficou pedra sobre pedra. Mas o fim do mundo ainda não. Só que todos os sinais dos quais Jesus falou ali já estão acontecendo. Brigas entre famílias, né? Briga entre pai e mãe, amor esfriando, guerras. Nós temos mais de 50 guerras no mundo hoje. Terremotos, vulcões, furacões. Essa semana eu até vi que caiu neve no deserto. Coisas espantosas, epidemias. Há 5 anos atrás tivemos aí a epidemia da Covid, agora temos a epidemia da dengue, que está matando milhares de pessoas também. Né? E Jesus fala de perseguições, que nunca cessaram aos cristãos. Naquela época era diferente. Claro que o nome de Cristo era ridicularizado, os cristãos eram jogados nas arenas para serem devorados pelos leões, e a torcida aplaudia, vibrava, porque era moda. Ser cristão nunca foi moda e nunca vai ser. Hoje em dia, nós aqui não somos mortos por causa da fé ainda, mas somos perseguidos pelo politicamente correto, que também é a grande torcida, é a mídia, os intelectuais, os artistas, todo mundo aplaude ideologia de gênero, cada um pode ser o que quiser, homem, mulher, mulher, homem, pode imitar um cachorro. Eu vi essa semana 2 pessoas no shopping se abraçando dizendo que eram pobres. Vi uma outra no Facebook onde o rapaz estava passeando com um colega dele na coleira dizendo que ele era um cachorro. Eu vi uma mulher que dizia que era um cavalo. É isso aí. Então cada um pode ser o que quiser, menos ser cristão. Porque se você é cristão, você é preconceituoso, você é extremista, você é fanático, você é ridicularizado, é perseguido, e se você tiver um momento de fala e expor aquilo que Deus expõe como sendo a lei e o correto, você pode ser preso. Então a perseguição é muito clara. E não é velada, ela é clara. E aí entram as leituras do dia que falam de tudo isso e que também trazem um grande conforto. Nós acabamos de ler no Salmo 16, onde o salmista diz, eu confio em Deus. Eu sei que nele eu terei a bem-aventurança eterna. É isso que importa. Acabamos de ouvir a leitura de Daniel, onde Daniel, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim, aqueles que estão inscritos no livro da vida estarão no céu. É isso que importa. Acabamos de ouvir Jesus, depois de falar de todas essas destruições, lá no último versículo do texto do Evangelho, ele disse assim, aquele que perseverar firme, não vacilar. E é difícil, com toda essa politicagem, do politicamente correto nos atacando através de novelas, de filmes, de artistas, de músicas, é difícil. Mas ele disse, aquele que perseverar firme até o fim, sem vacilar, será salvo. E aí uma palavra muito importante que nós lemos agora em Hebreus, foi lido agora, ele diz assim, não deixe de vos congregar, como é costume de alguns. Ou seja, o templo físico lá de Jerusalém não tem mais. Mas Jesus quer que a gente esteja aqui, aonde Ele está presente. Que a nossa vida como cristãos continue em torno dEle. Que mantenhamos a comunhão e que continuemos recebendo o perdão dos pecados e o fortalecimento da nossa fé para permanecermos firmes sem vacilar e recebermos a coroa. Hoje em dia tem um tal de modismo de igreja em casa. Os desigrejados, muito cuidado com isso, parece tudo bonitinho. Eu posso e devo ser cristão em casa, no trabalho, onde for, mas o lugar de eu me congregar como corpo de Cristo é onde está o cabeça. Cabeça longe do corpo não dá. Quem é o cabeça da igreja? Jesus, é aqui que ele está. Jesus amava estar no templo. E nós também possamos sempre amar estar aqui.
porque nós fazemos parte desse corpo, do qual Ele é o cabeça e é o fundamento. Ele é tudo em nós. Por isso que eu escolhi como tema para essa mensagem. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Que assim seja. Amém. E a paz de Deus, que excede o nosso entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus, até o grande dia, quando vamos estar face a face com Ele na glória. Amém.